Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Coluna Forte, um podcast da Ideal Espaço Saúde destinado ao tratamento da coluna sem cirurgia. Eu sou o Jason, fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. Eu sou o Luiz Jorge, fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. E hoje vamos falar de um tema muito importante: 4 exercícios fundamentais para prevenir dor nessa região das costas. Vamos lá então, Luiz? Boa! Então, fica com a gente até o final, que o exercíciozinho ele vai sair daqui a pouco. No início a gente só vai fazer todo mundo entender um pouquinho sobre mobilidade do corpo para depois a gente ir para esse segundo passo. Né? As pessoas ficam muito preocupadas com a dor nas costas, as costas travadas. Né? Eu ouço com frequência o pessoal dizendo assim, não consigo botar a mão no chão. Botar a mão no chão depende de uma série de fatores. Por exemplo, o tamanho do braço. Se o cara tem um braço mais comprido, ele vai chegar no chão com mais facilidade. Se o cara tem uma cifose maior, ele vai chegar no chão com mais facilidade. Então tem uma série de variáveis que influencia botar a mão no chão e nem sempre ela está relacionada diretamente à coluna, né? Hoje a gente vai passar alguns exercícios relacionados a isso, a melhora da mobilidade na coluna, associado ao membro inferior. E para falar disso, a gente vai falar de um termo que a gente utiliza aqui na clínica, que é a interdependência regional. O que é isso? Vamos traduzir. Então, assim, vários segmentos do nosso corpo, a sua movimentação, ele depende do segmento adjacente, logo abaixo ou logo acima. Então, influência na sua coluna lombar, quadril tem interferência. Influência na sua coluna lombar, a região torácica tem interferência. Então, a gente precisa trabalhar a mobilidade de quadris, de coluna torácica, para favorecer ao trabalho de mobilidade da sua coluna lombar, não é isso? E não deixar só ela para trabalhar, né? Muitas vezes o que acontece? A gente tem alteração de mobilidade, seja como o Jason falou, nessa região torácica ou na região de quadril, de membros inferiores, e coloca toda a carga lá em cima da lombar. A hora que a gente distribui essa carga ao longo do corpo, melhorando a mobilidade como um todo, a gente força menos a lombar. Então, esses 4 exercícios hoje... Um exemplo que eu uso muito é isso. O paciente está sentado, ele precisa calçar a meia. Se ele tem uma deficiência de mobilidade de quadril, quem é que paga a conta? A coluna lombar. Então, quanto melhor for a mobilidade do seu quadril, menos estresse a gente vai levar lá para a sua coluna lombar. Então, esses exercícios, 2 desses exercícios, eles estão muito relacionados à mobilidade de quadril. Não é isso? Os outros 2, bastante relacionados à mobilidade da lombar. Quando a gente fala da lombar, mas na verdade é da região lombar nas costas e também na frente. Vamos para eles, Jason? Vamos a eles. Então vamos lá. Vamos começar com os 2 exercícios de mobilidade lombar. É o básico, a gente tem que trabalhar o quê? A flexão e a extensão. A gente costuma usar bastante como um primeiro grau de progressão esses movimentos deitados. Então, Jason, vamos dar uma deitadinha ali, barriga para baixo. Quando a gente deita de barriga para baixo, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar ganhando um pouco de extensão aqui na lombar, né? Ela vai aumentar esse movimento, mas a gente tem que lembrar que na frente a gente vai estar alongando o abdominal. Aí, se a gente faz uma elevação do queixo, a gente sente isso um pouco mais intenso. O que eu estou fazendo? Ganhando mobilidade em extensão da minha lombar. Bem importante. O segundo movimento é o movimento de flexão. Esse a gente costuma fazer sentado. Por quê? Porque é muito parecido com o que a gente tem no dia a dia. Entrar no carro, sair do carro, amarrar um sapato, botar uma meia, né? Que é o quê? Simplesmente ficou sentado lá, deita sobre as coxas e sempre dá uma guardadinha no queixo. Isso vai fazer com que a gente tenha um alongamento de toda a região das costas. Lembrando que isso aqui está dando um pouquinho de foco a mais para a lombar, né? Para essa parte baixa aqui das costas. Então, movimento de extensão da coluna e movimento de flexão. Quanto tempo eu fico? Mais ou menos uns 40 segundos, umas 10 respirações. Para um e para outro. 2 vezes cada um. Vamos para os exercícios de quadril que facilitam os movimentos? Vamos a eles. A mesma coisa, a gente vai trabalhar um exercício para frente da coxa e um exercício para trás da coxa. Lembrando que se a gente for dar uma nota aí das dores mecânicas da lombar, essas dores que vêm por causa dos músculos,
80% tu vai prevenir fazendo esses 2 exercícios simples, muito simples, mas, claro, com uma certa frequência, né? Vamos lá. Ó, o exercício, o alongamento da região anterior da coxa. Como é que nós vamos fazer? Perninha apoiada num banco, na cadeira, e a gente vai deslocar o quadril para frente. Eu vou sentir o estiramento na região da frente do abdômen e coxa. E a gente vai movimentar isso aqui aproximadamente 10 vezes. A gente chama isso de mobilização dessa região. E eu vou ganhando mobilidade de quadril junto com a lombar. É muito interessante esse tipo de exercício onde a gente tem movimentação, porque ele ajuda o cérebro a entender que ali existe movimento mais do que o próprio alongamento. Então, é importante a gente estar repetindo. Quando a gente quer alongar a parte de trás da coxa, na mesma posição, o que a gente vai fazer? A gente vai deitar sobre a coxa e aí vai levar o corpo inteiro para trás. Eu vou sentir um estiramento dessa região aqui, ó. Vamos trocar a perna, Jesus, só porque eu acho que vai ficar melhor ali, pessoal, ver? Aí, deitou sobre a coxa, tu vai chegar com o corpo para trás, tu vai sentir estirar o posterior da coxa. Ah, Luiz, o que o posterior da coxa tem a ver com esse movimento? Tudo. Porque quando ele tem um posterior de coxa curto, o que ele faz? Ele muda a posição do meu quadril. O que acontece? Eu tenho a região anterior do quadril curta, ele puxa para cá, quem que paga a conta? A coluna de novo. Então, a musculatura de membro inferior ela tem influência direta sobre a tua lombar, né? A coluna lombar. Então, esse aqui, como é que a gente vai fazer? O outro a gente faz 2 vezes de 40 segundos, esse aqui a gente faz 2 vezes de 10 repetições. É importante isso que o Luiz falou, dessa relação da bacia com a coluna lombar, porque essa musculatura, tanto de posterior quanto da região anterior do quadril, é como se fosse um veleiro onde nós temos as cordas que seguram esse mastro. Então a coluna que está ali estabilizada em cima da bacia é como se fossem os tirantes, né, estabilizando. Então o encurtamento ou o estiramento em demasia de alguma dessa musculatura pode alterar essa posição de bacia, que interfere diretamente na coluna lombar. E uma coisa muito legal de se pensar é que isso vai influenciar na coluna lombar, mas também influencia na cervical. Algumas vezes o paciente vem com uma dor cervical e é por causa do membro inferior. Porque se a gente pensar, isso a gente vai falar mais a fundo em outras, vamos dar a largada aqui, né? Quando a gente pensa que esse cara aqui está curto, ele levou tua coluna para cá, mas para tu olhar para frente, tu vai fazer uma contração da musculatura posterior. Então, o ajuste desses músculos do corpo pode levar a dores em regiões diferentes aí do corpo todo, né? Então, mobilidade nessa região, assim como aspectos de força, também são importantes. Então, recapitulando os 4 exercícios que a gente viu, a gente trabalhou 2 exercícios que são mais específicos para a região de coluna lombar e região abdominal, para melhorar essa mobilidade, e depois fomos para os exercícios de cadeia posterior e anterior, que tem interferência na posição da bacia, que é a base da nossa coluna. É por aí, Luiz? É por aí. Então, gostaria de... Mais alguma coisa a falar, não? Não, fechou. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês ao nosso podcast Coluna Forte, podcast da Ideal Spa Saúde, destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgias. Ficamos por aqui. Um grande abraço, né, Luiz? E até já. E até a próxima.